Queridos irmãos e irmãs, no último domingo do ano civil, a Igreja nos apresenta para a reflexão a festa da Sagrada Família de Nazaré. E a Sagrada Família de Nazaré é exemplo, é testemunho para todas as famílias, mesmo porque nós refletimos no Sínodo das Famílias, que se realizou em 2015, que a família tem sido atacada, como também o matrimônio. E por isso é importante olharmos para as nossas famílias, de maneira particular, cada um olhar para a sua família e na meditação da liturgia de hoje procurar ajudar as famílias ou eu ajudar a minha própria família a direcionar-se para o caminho de Deus, para atingirmos a santidade, como viveu a santidade a família de Nazaré, que é o projeto de Deus para todas as famílias. E a liturgia da palavra nos ajudarão a partir do livro do Eclesiástico. O livro do Eclesiástico é um livro que traz muitas orientações e de todas as formas. Orienta em relação aos amigos, orienta em relação às mulheres, orienta em relação do convívio entre patrão e empregado, orienta em relação ao uso do dinheiro, orienta em relação à vida familiar, mas hoje o livro do Eclesiástico, no texto que nos é apresentado hoje, orienta os filhos nos seus relacionamentos com os pais. E vai dizer uma palavra que é muito importante para que as famílias sejam restauradas, que é a obrigação ou dever dos filhos de honrar os pais. E como que os filhos podem honrar os pais? Vai dizer, primeiro, dando para os pais alegria de serem reconhecidos na sociedade ou no lugar de onde ele vive, onde a família vive, de serem elogiados pelas pessoas. Os pais se sentem muito honrados quando alguém elogia os seus filhos, pela profissão que exerce, pela vocação que vive, pela vida exemplar. A segunda maneira de honrar os pais é não abandoná-los na velhice, continuar durante toda a vida a dar dignidade para os pais. No entanto, sabemos que quando chega a idade avançada e os pais começam a falar coisas que os filhos não gostariam de ouvir, ou até mesmo quando chega a dificuldade de raciocínio dos pais, muitos filhos o abandonam, deixam sozinhos ou pior, coloca os seus pais no asilo para poder ficar
longe deles. Acolher os pais na velhice é também uma forma de honrá-lo. E a terceira forma de honrar os pais, que nos apresenta a liturgia de hoje, é no momento que os filhos dão valor àquilo que os pais lhe dão como conselhos. E colocar esses conselhos em práticas é uma forma muito digna, muito grandiosa de honrar os pais. Mesmo porque sempre os conselhos dos pais direcionam os filhos para o caminho do bem ou para o caminho da vitória durante a sua vida. Ainda é importante nós refletirmos o que diz a leitura quando os filhos, dentro da família, honram os seus pais. Vai dizer que eles estarão ajuntando um grande tesouro, que seus pecados serão perdoados, terá uma multidão de filhos. E quando um filho é agraciado com essas realidades que nos apresenta o livro do Eclesiástico, ele também constituirá uma família feliz. É claro que dentro da família existem as duas realidades, os defeitos dos pais e os defeitos dos filhos. Mas somente quando agirem, tanto de um lado como do outro, com amor, é que superarão as dificuldades familiares e crescerão no amor. Por isso, é importante cada membro da família olhar para a sua responsabilidade familiar e cumprir com dedicação, com amor, com carinho, e assim a família será fortalecida e consequentemente solidificada na rocha, que é Deus, e assim poderá suportar qualquer tempestade e nada abalará aquela família. Mas aquilo que nos apresenta a segunda leitura é muito importante, porque ela vai falar da veste. A veste numa pessoa mostra muito aquilo que ela é. Por isso, São Paulo vai nos apresentar a necessidade de cada um revestir-se com uma veste de vários tecidos. Quais são esses tecidos que as pessoas na família irão usar para que haja harmonia familiar? Ele vai colocar o tecido da misericórdia, o tecido da humildade, o tecido da fidelidade, o tecido da bondade, o tecido da tolerância, o tecido do perdão mútuo. Quando cada membro da família se reveste deste pano com vários tecidos, a família suportará as suas diferenças e caminhará para frente. Mas ele coloca algo muito importante, dizendo que além desse tecido, é necessário ainda
colocar, depois de pronto, a veste, um cinto, o cinto para poder dar o toque final. E esse cinto é a caridade, onde cada um no amor contribui para que o outro possa crescer, possa ser feliz e experimentar cada vez mais a força de Deus dentro da família e no coração de cada membro da família. E ainda São Paulo apresenta a orientação para o marido e a mulher viverem bem. Primeiro ele coloca que as dificuldades não são resolvidas apenas através de presentes materiais. Muitas vezes, nas dificuldades, o marido vai comprar uma veste para a esposa, ou a esposa faz um belo jantar, um belo almoço, mas daqui a pouco as dificuldades virão novamente. É importante usar esta veste com vários tecidos que foi apresentado por São Paulo, e cada membro colocando o cinto da caridade para dar perfeição no modelo, no estilo de se vestir. Cada um aprenda dentro da família, de maneira particular, o esposo e a esposa aprenderem a se respeitarem no amor de Jesus Cristo, no amor de Deus. Porque quando tanto o esposo como a esposa ouve a recomendação de São Paulo na liturgia de hoje, cada um fica com o coração até sentido com São Paulo. Por quê? Olha o que vai dizer São Paulo: que as esposas sejam solícitas ao seu esposo, e que o esposo ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. O que São Paulo diz praticamente para as esposas é que elas precisam ser submissas aos seus maridos. E quando as mulheres ouvem isso, elas não gostam. Por que não dizem isso também para o marido? Por que São Paulo não diz isso também para o marido? Então imagine a esposa. Se ela é chamada a ser submissa ao esposo, o esposo é chamado a amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E como Cristo amou a sua igreja, dando a vida pela igreja. E o que é mais difícil? Ser submisso ou submissa, ou dar a vida? É claro que dar a vida é mais difícil. Então, se a esposa é chamada a ser submissa ao marido, o marido é chamado a dar a sua vida pela sua esposa, para que a família seja solidificada no amor de Cristo. Por isso, o Evangelho de hoje apresenta a fuga da Sagrada Família para o Egito e depois a volta dessa família, depois da morte de Herodes, volta para a Galileia, se estabelece em Nazaré para cumprir-se a profecia de que Jesus seria chamado o Nazareno. No entanto, a profundidade deste evangelho nos mostra a importância de vermos a Sagrada Família como modelo e exemplo para todas as famílias. Quando os Herodes da vida quiserem destruir a nossa família, precisamos fugir para o deserto, precisamos fugir
para que o inimigo não destrua as nossas famílias. Infelizmente, hoje, muitas famílias têm carregado o inimigo, o próprio Herodes, para dentro de casa. E diante desta situação, vai se acomodando com o inimigo dentro de casa. Vejamos o esforço da Sagrada Família para preservar o menino Jesus. Teve que sair do seu comodismo, fazer aquela longa caminhada pelo deserto, viver como exilados no Egito, mas tudo neste mundo passa, tudo é temporário. O anjo avisou a José que poderia voltar para sua pátria, para sua terra, porque os que atentavam contra o menino foram mortos. E se tivermos paciência, as dificuldades passarão e voltará novamente a serenidade, a tranquilidade. Mas entendamos, nunca deixaremos de vivermos a tribulação durante esta vida. A própria família de Nazaré continuou sendo perseguida. Vemos Jesus que chegou até as últimas consequências, sendo crucificado, mas o importante é que em tudo, com muita fidelidade, cumpriram o projeto, a vontade de Deus para a família de Nazaré e também para cada pessoa humana, no momento que Jesus, Maria e José foram fiéis à missão que Deus lhe havia confiado, na intenção de salvar toda a humanidade. Sejamos fiéis também, cada um de nós, como membros da família, seja pai, seja mãe, seja filho, para que possamos assim cumprir o projeto de Deus também para as nossas vidas. Que Deus abençoe todas as famílias e que Deus abençoe cada um de nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.